graça e paz sobre a tua vida. Como é importante compreendermos que viver o reino de Deus é viver fazendo bem, é viver corretamente, é não sendo preguiçosos, é buscar, é nos empenhar para o sustento, é nos empenharmos para vivermos uma vida madura, uma vida responsável. Responsável pelas pessoas, responsável pela edificação uns dos outros, pelo crescimento uns dos outros. Viver o reino de Deus de maneira relapsa, de maneira preguiçosa, não traduz a vontade de Deus, não traduz quem é Deus. Precisamos entender isso. Deus nos chama para, na realidade, isso que a gente precisa entender, que todo o propósito de Deus está em nos empenharmos como seres espirituais para vivermos de forma humana, de forma que a gente manifeste em nossos atos, em nossas palavras, em nossas ações e reações diante das pessoas, Deus. Essa é a vontade dele. Por isso que fazer o bem e viver o Evangelho traduz um viver de maneira correta, um viver que traduz, na realidade, uma pessoa que se preocupa não consigo mesmo, não com seus interesses, não na defesa dos seus interesses, não no querer salvar a si mesmo, mas em ser instrumento útil na vida das pessoas, ajudando-as naquilo que tem que fazer, conduzindo-as a um processo de maturidade, tanto no aspecto como pessoa, como no aspecto espiritual de compreensão que essa é a vontade de Deus. Paulo, falando sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 14, ele afirma, ele diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fiquem envergonhados. Essas coisas são simples de entender. O que ele está falando? Ele está falando de ficar orando o dia inteiro? De se separar e isolar do mundo? Ele está falando de ficarmos falando de Deus? Não, ele não está falando nada disso. Mas quando é que nós falamos de Deus? Quando é que nós proclamamos Deus, proclamamos a sua salvação? Quando vivemos uma vida transformada. Quando somos um cidadão, uma pessoa neste mundo que revela Deus, revela as suas virtudes, manifesta a sua glória, fazendo coisas do dia a dia. Coisas que manifestam e glorificam a Deus. Se temos uma atitude corrupta, estamos revelando Deus? Não. Adianta irmos à igreja e sermos corruptos e corrompermos as pessoas? Não. Adianta falarmos de Deus e proclamarmos de Deus e roubarmos as pessoas? Não. Adianta falarmos de Deus e apresentarmos nas reuniões uma santidade e enganarmos as pessoas, não pagando-lhes o salário devido ou enganando-nos numa negociação? Não. Viver corretamente é vivermos segundo a justiça de Deus, é entendermos que temos que revelar Deus nas coisas que a gente faz. E quando nós falamos de revelar Deus, nós estamos falando de manifestar o quê? Amor, paciência, compaixão, misericórdia, longanimidade, bondade, fidelidade, amabilidade diante das pessoas. Isso é revelar Deus. Quando agimos assim, estamos sendo amigos de Deus, estamos expressando Deus ao mundo. Nós revelamos que nós cumprimos os mandamentos. E o que Jesus nos mandou fazer é amar uns aos outros como Ele amou. E fazer isso implica em não fazer o mal contra o próximo.
porque quem ama não pratica qualquer tipo de mal. Nós temos que entender essas coisas do Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Isso é viver de forma simples, de forma correta, traduzindo Deus para as pessoas. E aí sim essas pessoas vão ver Deus. Porque nós devemos e precisamos agir como Deus. E precisamos entender que as pessoas precisam ver Deus. E elas só veem Deus através das nossas vidas. Não de outra forma. Não pelo que falamos, mas pela maneira como nós vivemos. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso e compreender que quando nós negamos a nós mesmos, ou seja, negamos uma atitude egoísta, de orgulho, de arrogância, de querer tirar proveito da situação em nosso benefício, e agimos com fidelidade, agimos honrando as pessoas, respeitando as pessoas, na realidade o que nós estamos fazendo é revelando o Pai e fazendo da nossa vida uma oferta para que possam conhecer o Pai. Precisamos entender isso, que nós somos e temos que ser a expressão do Pai neste mundo. Que a gente possa entender isso e nos submeter a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.